Fala aí, meus feras, como que vocês estão? Galera, de verdade eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas. Hoje eu moro aqui no México, trabalho aqui e falo com vocês daqui também. Mas antes de eu vir trabalhar aqui, eu fiz o intercâmbio onde eu saí do Brasil e fui morar na Irlanda. Fui para lá para estudar inglês e também acabei trabalhando lá, né? Fiquei lá durante quase um ano. Muitos de vocês me perguntam aqui no YouTube, lá no Instagram, como que eu fiz o intercâmbio, né? E pedem para mim falar mais a respeito, falar sobre valores, falar sobre como eu fui. Então hoje eu quero dar alguns detalhes aqui para vocês para suprir essas dúvidas. Então, pessoal, foi tudo muito rápido, rápido no sentido assim, a partir do momento que eu comecei a fazer as coisas, tá? Eu já vinha guardando dinheiro, porque eu já sabia como eu ia fazer, qual era a maneira mais fácil para mim. E existem muitas maneiras de intercâmbio, tá? Talvez mais de 60 fácil, que eu não conhecia, que eu não sabia, ou que as poucas que eu sabia achava muito difícil. E muitas eu descobri só depois. Então vale a pena. Tem muitas maneiras diferentes de fazer intercâmbio. Então não necessariamente a forma que eu fui é a melhor forma para você e no teu contexto, tá bom? Aquela que compensa para você. Hoje eu vou dar detalhes de como eu fui, de como eu fiz, tá? Mas saiba, tenha em mente que existem muitas outras e deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale das que eu descobri depois, algumas formas até gratuitas, outras formas que iam gastar talvez muito menos dinheiro, mas eu posso falar em vídeos depois aqui, me deixa se você tem interesse. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu já tinha na minha cabeça desde pequeno que eu queria fazer intercâmbio, e a forma que eu conhecia, que é mais conhecida no Brasil, que é mais falada e mais popular, é a forma de ir estudar um idioma, beleza? Então eu fui para estudar inglês, né? Eu já tinha estudado inglês no Brasil, já falava um pouco, já sabia ler e escrever bem mais do que eu falava, assim, mas eu tinha muita dificuldade, travava muito para falar, né? E eu sabia que a melhor forma para mim era fazer intercâmbio. Eu já tenho um vídeo que eu comentei aqui, que eu fiz depois da faculdade, tá aqui na descrição, se você quiser, você dá uma olhada lá. Mas enfim, então eu sabia que eu ia para estudar idioma e que eu ia com uma agência porque eu pensava que facilitaria mais para mim as coisas, né? Com uma agência por trás, me ajudando e tendo a responsabilidade de algumas coisas. Então eu escolhi ir por uma agência. Na época eu fui com a Egali. Eu pessoalmente não tenho o que reclamar deles, tive todo o suporte possível, deu tudo certo para mim. Foi muito legal, me ajudaram bastante. Então eu pessoalmente eu recomendaria, tá? Mas tem experiências e experiências, cada pessoa é uma pessoa. Então eu passei um bom tempo guardando grana aí, cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Quando eu achei que eu tinha o possível, fiz todas as contas e tal, do que eu ia receber, depois também saindo de empresa e tudo mais, eu falei, dá. Então eu já tinha ido numa agência pessoalmente, na verdade eu tinha ido em 2 agências pessoalmente, que eu tinha conversado, já tinha procurado algumas online também, e depois que eu escolhi a Egali, eu nem fui mais pessoalmente lá. Eu fechei o contrato e fiz tudo de forma online, fiz tudo por WhatsApp. O cara mandou o contrato para mim, eu já tinha decidido a escola, já tinha visto os preços e tudo mais, o que estava incluído, o que não estava, como eu ia fazer, o que eu precisava. Então eu fechei tudo por WhatsApp. Ele mandou para mim os documentos por WhatsApp, eu escaneei os contratos e tudo, assinei e escaneei de volta, mandei para ele, fechamos assim, eu fui cadastrado na escola, me mandaram uma confirmação, uma carta da diretoria da escola confirmando e me colocaram numa plataforma que eles têm, que é uma plataforma de suporte, onde você pode postar dúvidas, eles respondem, também vão te dando dicas. Enquanto isso, eu já tinha pesquisado bastante e continuei pesquisando depois mesmo que eu fechei no YouTube e tudo mais. E um detalhe aqui, um pequeno disclaimer, é que a minha esposa, hoje atual esposa, na época namorada, também ia. Na verdade, ela foi até uns 2 meses antes de mim e foi basicamente da mesma forma, tá bom? Então aqui, o que eu comprei, o que eu paguei na agência? Na agência eu paguei o curso, paguei a escola, tá bom?
E foi isso que eu fechei com eles. Apenas curso, escola. Ah, e mentira, tinha acomodação durante uma semana, tá bom? Por quê? Você pode fechar com a agência acomodação para o tempo que você for ficar lá. Por exemplo, vamos supor, você vai ficar 6 meses ou vai ficar um ano. Você pode fechar a acomodação. Só que sai muito mais caro. A maioria faz o quê? Pega uma ou 2 semanas só, a primeira e a segunda semana, fecha com a agência, né? E esse é o tempo que a pessoa tem para ir buscar por ela mesma, quando tá já lá no país, né? Uma acomodação. Pode ser um quarto, pode ser uma casa para ela e ela fecha por ela mesma, tá? Esse foi o esquema que eu peguei, tá bom? E que a minha esposa pegou também. A diferença é que quando eu fui, a minha esposa já estava lá, então eu não usei nem essa primeira semana, tá bom? Eu já fui direto para acomodação que a minha esposa tinha pego nesse período de 2 semanas que ela ia ficar lá, tá bom? E por que é importante você fechar essa uma semana? Mesmo que você já tenha alguém morando lá, um amigo, alguém da família e tudo mais, ou que você vai por você mesmo, vai fechar um hotel, um Airbnb para você nesse tempo pesquisar, você pode fazer isso? Pode, tá bom? Mas é importante você ter um local, um endereço, porque quando chega na imigração, no meu caso eu fui para Irlanda, então entenda que cada país tem as suas exigências. A Irlanda foi para onde eu fui, tinha as exigências específicas para estudantes de idioma, né, dela. Então eu tinha que cumprir essas exigências. E dentre essas exigências, é quando você chega no aeroporto, você passa pela imigração, você tem que provar, mostrar um endereço da onde você vai ficar pelo menos na primeira semana, tá bom? Para eles poderem saber aonde você tá, onde você vai ficar, tá? Seja um hotel, seja um Airbnb, você tem que ter o comprovante da reserva, ou você tem que ter o comprovante da agência dessa acomodação. No caso, a agência me mandou uma carta, né, e falando, olha, vai ficar nesse endereço, nessa acomodação aqui. Depois eu fui direto para onde a minha esposa estava e tinha conseguido, tá? A gente pegou um quarto lá. Mas a princípio você precisa, tá? Isso é obrigatório, você tem que provar isso lá na imigração. E tem que estar com isso pago. Quando você vai, as exigências são essas. Você tem que estar com o curso pago, com pelo menos a primeira semana de acomodação paga, tem que levar no mínimo 3 mil euros se você vai ficar mais de 6 meses, e até 6 meses você tem uma quantidade por mês que você tem que comprovar em dinheiro ou alguma forma de pagar isso, né? Seja tipo uma conta bancária lá na Europa, seja um cartão pré-pago, seja em dinheiro real mesmo, efetivo ali, ou ainda um cartão de crédito ou débito internacional que tenha aquele valor, tá bom? Então, para mim, que fui ficar mais de 6 meses, para mim tinha que ser no mínimo 3 mil euros, beleza? Eu tinha que, fazia parte das exigências, eu tinha que levar. E já tá com o curso pago e com a acomodação de uma semana paga, beleza? Se é menos que 6 meses, como eu falei, tem uma quantidade específica por mês, que eu não me lembro quanto é. Tem que dar uma pesquisada e ver. Porque se você não provar isso lá na imigração, você nem entra do país. Os caras te rejeitam, você pega o próximo voo e volta pro Brasil. Eles te mandam embora, tá? Então você tem que estar com todos os documentos certinho, beleza? Então foi isso que eu fiz, foi isso que eu fechei com a agência. O curso, né, somente paguei tudo antes de eu ir. No meu caso, eu paguei à vista, porque eu já vinha juntando essa grana, tá bom? Paguei por depósito bancário e essa semana de acomodação. Tá, como que eu levei esse dinheiro, então, de 3 mil euros? O que eu aconselho vocês que aconteceu comigo, tá? Você leve mais do que esses 3 mil euros, no caso da Irlanda, tá bom? Por quê? Porque quando você chega lá, você tem que provar isso para a imigração e tal, dentro do aeroporto. Tá tudo certinho, tudo bonitinho, você entra no país. Tu não pode mexer nesse dinheiro até você ir de novo na imigração, na cidade que você está indo do país, tá bom? No meu caso foi Dublin, na Irlanda, na capital. Então eu tinha que ir para o escritório de imigração, agendar um dia. No meu caso eu já agendei do Brasil, é o que eu recomendo, agenda já do Brasil. Quando eu cheguei na imigração eu já falei pro cara, ó, já tenho agendado, já é um a mais, tá bom? Beleza, um ponto positivo para você. Mas você pode agendar também depois que você chegou lá. Só que aí você corre o risco de ficar mais tempo tentando agendar, porque é muita gente.
Então, no meu caso, eu agendei para três não. No meu caso, eu agendei para 15 dias depois que eu chegasse. O que acontece? Você tem que ir lá na imigração e provar esses 3.000 euros de novo, que você já provou no aeroporto, tá? Lá na imigração do aeroporto. Você tem que provar no escritório de imigração. E você tem que estar com um extrato ou com esse dinheiro recente. Você tem que estar ali. Então, você não pode mexer nesse dinheiro enquanto você, nesses 3.000 euros, né? Enquanto você ainda não fez essa parte. Que é ir na imigração, no escritório lá, fazer todo o processo de novo, para eles te aprovarem de novo e aí te darem, além do visto, que é o que você recebe no aeroporto, é um visto temporário até você ir, por exemplo, pode ser um visto de 30 dias ou algo assim, até você ir para o escritório de imigração, para daí eles te darem um visto permanente, né, temporário desse tempo que você está falando que você vai ficar. Depois você pode renovar esses vistos mais para frente, mas aí eles vão te dar um cartão, né, que na minha época chamava de NIB e agora tem um outro nome que eu não me lembro, mas é um cartão de residência, tá, que prova o seu status de imigrante legal, que você está lá legalmente, que você provou todos os requisitos. Se a polícia te parar, se acontecer alguma coisa, você tem um respaldo e fala, não, eu tô aqui legalmente, eu não tô aqui infringindo lei nenhuma e eu cumpri todos os requisitos, tá? Então isso é muito importante. E você não pode mexer nesse dinheiro. Então se você leva só isso, só os 3.000 euros, como que você fica esses 15 dias, esses 30 dias, até você ir lá no dia agendado e pegar todo o processo? Depois que você faz isso, esse dinheiro é seu. Aí você gasta ele como você bem entender. Pode pagar aluguel, pagar suas contas, pode curtir, beber, comer, fazer aquilo que você quiser. O dinheiro é seu. Mas até você ir no escritório lá, você tem que estar com esse dinheiro guardado. Você não pode mexer nele. Então, para você não passar perrengue, leve dinheiro a mais. Você vai passar fome, senão você não vai conseguir pagar seu aluguel, senão você não vai conseguir fazer as coisas. Transporte e tudo mais. Então, no meu caso, eu levei 1.500 euros a mais. Eu levei 4.500 euros. Isso era muito importante e eu sabia disso, né? Então, eu consegui provar e viver todo o tempo que eu estava lá de boa, sem passar perrengue. Vamos lá, de custos que eu tive aqui. A princípio, porque eu trabalhei lá depois, então eu fui trabalhando e depois recuperando esse dinheiro e tal. Eu não fiquei lá só estudando durante esse quase um ano que eu fiquei lá, tá bom? Mas eu demorei uns 3 meses, 3 meses e meio para pegar o meu primeiro emprego, mas porque eu não procurei efetivamente, tá? A minha esposa, acho que 1 ou 2 semanas depois, ela já estava empregada, tá bom? Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho emprego lá, quando eu fui, na época eu fui em 2017, tinha emprego de boa, suave, você consegue trabalhar tranquilo. Você tem que ser proativo, ir atrás, entendeu? Eu dei uma enrolada, eu queria um pouco de paz e quis deixar um pouco essa onda e curtir um pouco mais, né? Essa foi o meu pensamento. Então, foi por isso que eu demorei mais tempo para arrumar emprego, uns 3 meses aí. Mas enfim, então falando dos custos, então foi, eu paguei a escola, paguei a acomodação, levei 4.500 euros e, claro, paguei a minha passagem aérea, tá bom? Léo, como que você levou o dinheiro? Levei o dinheiro num cartão pré-pago. Achei melhor, achei mais seguro, tá bom? Tem outras formas, como eu já citei aqui, tá? Mas o cartão pré-pago é um cartão internacional, é um cartão que você recarrega. Eu tinha esse crédito, né, que eu paguei em real, foi convertido em euro, então eu tinha em euro lá. Para me provar, eu mostrei o extrato e mostrei o cartão. Tranquilo? Foi assim que eu fiz. Então esses foram os gastos iniciais que eu tive. Paguei o material didático, que eu não paguei antes, tá bom? Eu paguei depois quando eu cheguei na escola. Na época foi um livro de 35 euros, tá? Foi bem barato assim, tá bom? Caderno, canetas, coisas e tal, eu comprei quando eu tava lá, depois que eu cheguei. Então foi esses os gastos a princípios que eu tive e depois o gasto com o aluguel. É legal você ter a ciência de que não importa se você vai alugar um quarto, se você vai alugar um apartamento, um loft, uma casa inteira, seja o que for que você for alugar, normalmente os estudantes brasileiros alugam um quarto dentro de uma casa, né? Você tem que pagar o valor do aluguel, tá? Do mês que você vai ficar, então você paga antes. No Brasil, normalmente o aluguel é cobrado depois, né? Você fica 30 dias, depois paga o tempo que você ficou. Na Europa e em outros países, você paga antes, tá? Então eu pago, depois eu fico, os 30 dias. Pago e depois eu fico. Então o aluguel é sempre adiantado.
Fora esse aluguel, você tem que pagar 1 ou 2 depósitos. Normalmente 1, mas às vezes até 2 depósitos. O que é o depósito? É como se fosse um calção no Brasil, né? Então você paga 2 aluguéis já de cara, tá bom? Então vamos supor que você vai ficar num lugar que você vai pagar 350 euros, você tem que já levar 600 para ficar. Então olha, são os 3 mil euros mais 600 euros, mais 700, né? Se for 350 euros, mas já são 3.700. Fora que você vai precisar para transporte, comida e tudo mais, até você poder usar, né, os 3 mil euros que você levou também de sobra. Então por isso que tem que levar uma grana a mais, tá bom? Que foi o que eu fiz. Então, enfim, colocando todos esses gastos na ponta do lápis, na época, tá bom? Com a cotação do euro que estava, na época tinha subido, estava entre 3,50, 3,70 até 4 reais. Como eu paguei no cartão pré-pago, sai um pouco mais caro, você paga uma taxa maior. Então eu cheguei a pagar 4 reais cada euro, tá bom? Fazendo todas as contas, incluindo tudo isso, tipo, todo o dinheiro que eu levei, valor da escola, material didático, passagem aérea, que eu paguei separado, tá bom? Eu comprei a passagem aérea separada, não comprei com a agência, eu comprei por conta, comprei pelo decolar.com lá, paguei 3 mil reais na passagem aérea na época. Tem que ser passagem de ida e volta, beleza? Você tem que provar que você vai voltar. Ah, mas eu vou renovar o meu visto depois, vou fazer o curso, vou renovar o curso. Vou ficar 2 anos lá, não vou ficar só um que eu paguei a princípio. Você pode fazer isso, renovar. Aí você pode reagendar ou perder a passagem aérea. Normalmente a gente perde, porque passa o prazo que você tem para reagendar e tudo mais, né? Mas você tem que ter a passagem de volta, é obrigado, tá dentro dos requisitos, tá bom? Então tem que pagar a ida e volta. Se chegar lá só com passagem de ida e você não é europeu, pô, volta para casa, tá bom? A imigração te manda embora, você nem entra no país. Beleza? Então, resumindo, todos os custos naquela época eu paguei mais ou menos na faixa de 35 a 37 mil reais. Tudo, tá? Hoje, o valor do euro está muito mais caro. Né? Tá muito mais caro. Você pode entrar aí e procurar o euro turismo, tá? Euro comercial é o euro que é usado só nas conversões de empresas e tudo mais. O euro que você vai pagar é o euro turismo, quando você vai comprar euro. Então, olha a cotação do dia. Vai comprando aos poucos, pegando várias cotações diferentes para você fazer uma média boa. Eu peguei tudo de uma vez, gastei esse valor. Hoje, creio eu que sairia mais caro do que isso. Eu paguei 37 mil, gastei 37 mil para fazer tudo isso, mas pode ser que hoje saia mais caro porque o euro está mais caro, o real está desvalorizando no Brasil. Então acontece isso. Então basicamente foi assim que eu fui, foi assim que eu fiz. Depois lá comecei a trabalhar e tal. Léo, esses 4.500 euros que você levou, deu para você ficar de boa? Tipo assim, para você curtir, para você, cara, super de boa. Custo de vida lá muito baixo, muito mais baixo do que no Brasil, apesar de o aluguel ser mais caro, tá bom? Principalmente em Dublin, que é a capital. Outras cidades da Irlanda sai mais barato, mas dava para viver tranquilamente. Eu pagava um quarto de casal, para mim e para minha namorada na época, hoje esposa, e a gente pagava 800 euros já com contas incluídas. Então, água, luz, gás, televisão, internet, já estava tudo incluído nesse valor. Dava 800 euros, a gente dividia, 400 euros para cada, e a gente tinha um quarto só pra gente. Você conseguia até mais barato se você fosse num quarto que você dividisse com outras pessoas e tudo mais, para quem é solteiro, né, divide com mais 3 pessoas ali, ou você pega um quarto single, né, que é um quarto sozinho, um quarto inteiro só para você, ou você pega uma casa, um apartamento, aí quanto mais conforto, obviamente mais caro, tá bom? Mas a gente tinha um quarto grande, um quarto muito bom, só nosso, inteiro, a gente ficava muito de boa, a casa sim, a gente dividia com mais algumas pessoas, o que foi muito legal, porque não foi ruim não, foi legal porque a gente conseguiu conhecer pessoas de outras nacionalidades, inclusive temos um casal de amigos mexicanos que moram aqui em Monterrey, aqui no México. Então assim, foi legal para praticar o inglês com eles, porque a gente tinha a língua em comum, era inglês, então com essas pessoas de outros países que a gente morou, a gente aprendeu muito com eles, viraram nossos amigos, a gente troca ideia até hoje. E, cara, a gente aprendeu muito das culturas de cada país, comeu comidas diferentes, a gente curtia muito ficar junto nos momentos que a gente escolhia estar juntos dentro da casa, fazer um jantar, fazer uma festa ou algo assim, foi muito legal.
Então era muito bacana, pra gente foi suave, então 400 euros eu, 400 a minha esposa, tudo pago. Gastava mais uns 50 euros quando a gente comia muito, né? Muito bem, comendo salmão todo dia, se a gente quisesse, comendo, sei lá, escargot ou algo assim, gastava 50 euros por semana, eu e ela juntos, tá bom? Então a gente gastava muito pouco com comida e transporte também, era bem barato, transporte de qualidade. Então dá pra viver muito bem com esse valor por uns 8 meses ali, tá? Mas trabalhar ajudou muito a gente, porque a gente conseguia fazer coisas a mais, tipo viajar pela Europa, a gente foi para vários países de lá, visitei a França, visitei o país de Gales, ah, visitei a Inglaterra, né, lá no Reino Unido, foi bem legal, a gente fez um passeio de um navio, todas essas coisas, a gente fez muita coisa lá, viajou para vários lugares, então dá para fazer tranquilo. Mas para vocês terem uma ideia de valores, de como eu fiz, o quanto eu gastei, quais são as exigências básicas que eles fazem, é isso. Cheguei na imigração lá no aeroporto, o cara ligou para a escola, para a diretora na hora, perguntar, confirmar minha matrícula, levei as cartas, levei todos os comprovantes, passagem de ida e volta, meus documentos, tudo que eles pedem, tá? Tem que dar uma pesquisada em tudo isso. Mas basicamente a carta da agência, a carta de aprovação da escola comprovando a matrícula, o comprovante de endereço que você vai ficar pelo menos nessa primeira semana, né, que é onde você vai estar hospedado, o comprovante de dinheiro que você está levando, se realmente cumpre o mínimo que eles pedem, e aí eles fazem o teu cadastro, tira a tua foto e tal, tá tudo certinho, confirmou, você pode entrar no país e começar a sua jornada de intercâmbio, que é muito legal, eu super recomendo. Beleza? Foi assim que eu fiz, espero que tenha respondido as maiores dúvidas de vocês. Se vocês querem saber mais, querem saber outras coisas, cara, deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo todo mundo e posso gravar mais vídeos com mais detalhes se vocês quiserem saber. Beleza? Se você curtiu, não deixa de curtir, me segue no Instagram, compartilha esse vídeo com mais pessoas que têm interesse em fazer um intercâmbio também, estudar e estão procurando informações, em específico sobre a Irlanda, como eu fiz. Eu creio que os requisitos são os mesmos até hoje, que não mudou tanto. Estamos em época diferentes hoje por causa do que está acontecendo no mundo agora, em 2021, tá? As exigências são as mesmas, mas pode ter alguma coisa a mais e tal, como quarentena e outras coisas, dependendo como for, tem que estar atento, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.